Tá? A mensagem do pastor Jones, tá? A mensagem chama cuidado com o que tem ouvido. Tá faltando um tem aqui. Cuidado com o que tem ouvido. Muito interessante, né? Muito mas muito cuidado, viu? O maligno está falando e ele está falando muito. Já o Senhor está mais calado. A Jack falou que ele está muito calado. E ele falou que ele ia ficar calado na medida desse tempo, que ele vai, não só isso, mas também trazer os profetas para ele, né? Ele não falou que ia ter uma sede da mensagem dele aqui na terra. Muito bem, então, eu gostaria de passar agora a mensagem do pastor Jones com o título Cuidado com o que tem ouvido. Um momento, por favor. Amém, amados, que a paz do Senhor esteja com todos. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém, queridos? Louvado seja Deus, né? Então o apóstolo Pedro aqui, já instruindo, já avisando o que iria acontecer. Através, né, movido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus já revelava para ele essas coisas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Sim, houveram falsos profetas na época da lei de Moisés, antes de Cristo, já tinham se levantado vários falsos profetas. E o Senhor Deus nos advertiu, né, amados? Que quando um profeta fizer uma profecia, dar uma profecia, se aquela profecia acontecesse, é porque veio do Senhor. Mas se não acontecesse, porque não foi Deus que o enviou. Glória a Deus. E Deus já prometeu para o povo, né, de Israel. Deus falou para Moisés, né, que ele um dia levantaria um profeta semelhante a ele. Moisés avisou, Deus avisou para Moisés que um dia ele levantaria um profeta semelhante a ele, semelhante a Moisés. Iria se levantar um profeta semelhante a Moisés.
e a ele o povo deveria ouvir. Amém? E isso se cumpriu, né, na figura de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o grande profeta. Ele era considerado profeta. Jesus Cristo era profeta. Tanto que ele profetizou inúmeras coisas. Não é verdade? Quantas coisas ele profetizou e está acontecendo. E aconteceu. Porém, o texto aqui nos ensina, né, queridos, que no nosso tempo, não só no nosso tempo, mas também no nosso tempo, surgiriam falsos mestres, olha só. Não só falsos profetas, como falsos mestres. Falsos profetas. Quantos aí, né, amados? E é interessante o que o Espírito Santo revela para o apóstolo Pedro. Ele diz aqui, ó, no capítulo 2, no verso 3, também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Olha só, palavras fictícias, amados. Farão comércio de vós, movidos por avareza. E a avareza, a palavra de Deus nos ensina, ela é idolatria, né? A avareza, ela é idolatria. A avareza é amor ao dinheiro, que é idolatria. Um grande concorrente de Deus nas nossas vidas é o dinheiro, sem dúvida. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo, né, ele faz uma comparação, se referindo ao dinheiro, ele chama o dinheiro de Mamon. Mamon é um Deus que é a personificação do dinheiro, é o Deus Mamon. E Jesus Cristo disse, né, que não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou seja, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Então o dinheiro se torna uma idolatria. O que é idolatria? O que é idolatria? É você substituir Deus. É você confiar mais em algo, é confiar mais na criatura do que o Criador. Isso é idolatria. Confiar mais na criatura do que o Criador. E isso é uma incoerência, não é verdade? É uma incoerência. Porém, o ser humano é movido por avareza. O ser humano tende a ser movido pela avareza, pelo amor ao dinheiro. Tende a ser movido em confiar no dinheiro mais em Deus, né, amados? Confiar mais no dinheiro do que em Deus. E é algo que desagrada muito o coração do Senhor. Desagrada, né? Muito o coração do Senhor. Quando nós passamos a confiar em outras coisas, ao invés de confiar nele. Eu vejo isso ilustrado na vida dos reis de Israel. Sempre quando algum rei de Israel ou de Judá fazia aliança com outra nação,
para buscar ajuda e proteção, aquilo desagradava muito, mas olha, desagradava a Deus assim de uma maneira terrível, terrível, terrível. Deus, olha, a gente, pelo texto, a gente consegue ter uma noção de quanto aquilo deixava Deus decepcionado. O que fazia com que o próprio rei futuramente não prosperasse, sabe? A gente acaba não prosperando, na verdade, quando a gente coloca algo acima de Deus. Nós acabamos não prosperando. Acabamos não chegando aonde a gente queria chegar. Porque Deus quer ser o único no nosso coração, amados. Deus quer ser o único no nosso coração. Mas voltando ao texto, né, queridos? Homens de Deus aqui, movidos de avareza, olha só, falsos mestres, movidos por avareza, falsos pastores, movidos por avareza. Infelizmente, amados, como a gente vê isso, principalmente pela televisão, homens de Deus movidos pela avareza. Terrível. Muitas vezes uns se degladiando com outros, uns concorrendo com os outros, sabe? Por uma assim, uma ambição, né, de estar na frente, de ter mais membros, sabe? A gente vê que a avareza tomou conta do reino de Deus, amados, ou daqueles que se dizem ser do reino de Deus, né? Porque na verdade a igreja remanescente é um remanescente mesmo, fiel, né, amados? É um remanescente fiel. A igreja verdadeira, que é aquela igreja invisível, igreja que não se vê, uma igreja que não é uma denominação, nem outra. É uma igreja invisível. Essa é a verdadeira igreja. Aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. Essa é a igreja verdadeira. Claro, não é 7.000. 7.000 se torna um número simbólico. Hoje se torna um número simbólico. A quantidade de remanescentes é inúmera, né? Muita gente é remanescente. E o remanescente é aquele, né, querido, que está com o seu coração inteiramente derramado na presença de Deus. Teve um grande homem de Deus que disse uma vez: nunca se ouviu falar, nunca se viu falar de um homem cujo coração esteja totalmente, inteiramente em Deus.
É o que ele quis dizer, né? O que ele quis dizer? O que será daquele homem cujo coração seja inteiramente dele? E infelizmente, né, amados, há muita concorrência para Deus em nós, né? Tantas coisas concorrem com Deus dentro de nós. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Que Ele quer abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Mas muitos são os concorrentes de Deus. Né, amados? Como quando a palavra é pregada, né? É como uma semente que cai numa terra fértil, cresce, dá muito fruto. Porém, às vezes, ela cai numa terra rochosa, brota rapidamente, mas a luz do sol vem e queima porque a raiz não é profunda. São aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, porém as dificuldades da caminhada cristã, as dificuldades, as tribulações, os levantes do inimigo, acabam secando aquela raiz. E aquela planta, infelizmente, acaba secando. A pessoa desiste dos caminhos de Deus, desiste da vida cristã. Que triste, né, amados? E a pessoa acaba se desviando da fé. Terrível, amados, né? A pessoa acaba se desviando da fé. Olha. E quantas pessoas acabam se desviando da fé por causa de falsos pastores, falsos mestres? Como o texto que eu li diz, falsos mestres, falsos pastores que introduzirão dissimuladamente, olha só o versículo 1, né? Falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Meu Deus, né? Introduzirão dissimuladamente heresias, amados, destruidoras. Então, essas heresias fazem o povo se desviar da verdade, amados. Quantas heresias nós vemos na internet, não só na internet, vários tipos de heresias, amados. Igrejas que literalmente põem o dinheiro acima de Deus. Não é verdade?
O Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje nós somos ensinados a primeiramente buscar o dinheiro, buscar a prosperidade. E depois acaba vindo o reino de Deus. Buscai primeiro as riquezas e depois a Deus. É isso que dá para entender, né, amados? E isso é heresia, é uma heresia. É uma heresia. Nós devemos primeiramente buscar a Deus, o dono, o Criador. Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Mas o Senhor Deus quer que nós busquemos a Ele primeiramente. O foco, né, do nosso coração, o foco da nossa busca está em Deus. Está na palavra. Está em Jesus Cristo. Meu Deus, amados. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, mesmo subsistindo na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e reconhecido em figura humana. Glória a Deus. Então Jesus Cristo nasceu homem. Ele é filho do homem, ele era filho do homem. Porém, depois do batismo nas águas, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ali ele assumiu uma forma divina. Porém, ele não usurpou ser igual a Deus. E o inimigo o tentou por 3 vezes. A palavra de Deus diz que até foram mais vezes. A palavra de Deus diz que as tentações de Jesus foram de todos os tipos, todas as sortes, de toda sorte, foram tentações de toda sorte. Porém, 3 são aquelas que a Bíblia relata claramente. E em uma delas, o inimigo chegou para Jesus e lhe fez uma proposta. Uma proposta que faz inúmeros servos de Deus, inúmeros pastores, inúmeros apóstolos, inúmeros profetas, inúmeros mestres, inúmeros homens de Deus caírem facilmente. Foi a tentação das riquezas. Ele disse para Jesus: se prostrado me adorares, tudo eu te dou. Tudo eu te dou, porque é meu, e eu dou para quem eu quiser. O que Jesus disse? Afasta-te de mim, porque só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. E nas igrejas, queridos, nós estamos vendo literalmente culto ao dinheiro. Nós estamos vendo culto a mamão.
As igrejas estão adorando a Mamon, as riquezas. É isso que está sendo cultuado nas igrejas, Mamon. O dinheiro está sendo adorado nas igrejas. Infelizmente, são igrejas, amados, que caíram nessa tentação. Os pastores dessas igrejas caíram nessa tentação. Meu Deus, misericórdia, Jesus. E o Senhor Jesus tem retirado o candelabro dessas igrejas. Tem retirado o castiçal. Que é a presença dele. O Senhor Jesus tem retirado a presença dele dessas igrejas, amados. Terrível, né? Lá em Apocalipse, capítulo, ali onde, né, no capítulo 2 em diante, capítulo 3, onde Jesus Cristo se refere a 7 igrejas. E ele tem retirado a presença dele, amados, de muitas igrejas. E existem muitos outros tipos de heresias onde a palavra é distorcida, sabe? A palavra é mudada. Pessoas que dizem que tal trecho da Bíblia foi adulterado, que tal trecho foi adicionado. Em Apocalipse diz, amados, se alguém acrescentar algo ou tirar algo da palavra, receberá as maldições previstas por Deus. Então são pessoas que distorcem, que acrescentam coisas, sabe? Pessoas que acrescentam coisas que não estão escritas. Ou pessoas que tiram trechos da Bíblia que não são para serem tirados, amados. Está lá escrito. A palavra não falha. O Senhor Deus zela sobre a palavra dele para cumpri-la. E a palavra não pode falhar, diz o Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas estão tirando certos trechos da Bíblia, dizendo que aquilo foi adulterado, ou acrescentando coisas, histórias, relatos que não estão escritos, amados. Então a gente não pode inventar coisas. Nós temos que pregar a palavra pura e verdadeira. Aquilo que está escrito. A palavra de Deus é aquilo que está escrito. A igreja inteira, ela está fundamentada na Bíblia, na Escritura. Ela está fundamentada na rocha, que é Jesus, que é a palavra, que é a Escritura, que é a Bíblia, amados. A Bíblia, ela é o fundamento, o alicerce, a fundação sobre a qual a igreja está edificada, que é Cristo. Cristo é a palavra viva. Cristo é a Escritura viva, Ele é a palavra, Ele é o verbo que se tornou carne. Amém, queridos? Então não vamos nem diminuir e nem acrescentar nada na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Fiquem todos na graça e na paz, que essa palavra possa ter edificado o teu coração. No nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Amém.
Amém, amém, amém. Muito obrigado, pastor. Eu tinha esquecido que eu estava no live. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela mensagem. É muito linda.